A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirt, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. No programa de hoje, daremos prosseguimento à leitura do conto de Machado de Assis, A Igreja do Diabo. Pois não há mulheres que vendem os cabelos? Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se nega ao caráter, à porção moral do homem? Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois, mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo, o que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. E descia e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como os elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal. Para rematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo senão indiferença, em alguns casos, ódio ou desprezo. Chegou mesmo a demonstração de que a noção de próximo era errada, e citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galiani: leve a breca ao próximo, não a próximo. A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que uma tal explicação, por metafísica, escapava à compreensão das turbas, o diabo recorreu ao apólogo. 100 pessoas tomam ações de um banco, para as operações comuns. Mas cada acionista não cuida realmente senão nos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Apólogo significa uma historieta mais ou menos longa que ilustra uma lição de sabedoria e cuja moralidade é expressa como conclusão. Capítulo 4. Franjas e franjas. A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras, e o tempo abençoou a instituição. Não havia uma região do globo que não a conhecesse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis às escondidas praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes, e, como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros davam esmolas à noite. Vários dilapidadores do erário restituíam-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam, uma ou outra vez, com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado, para fazer crer que estavam embaçando os outros. A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal, e viu que lavrava muito. Qual será a estratégia do diabo para conquistar novamente os seus fiéis? Tudo ia tão bem na igreja do diabo, era permitido pecar sem culpas. Como explicar o ser humano? Pecar sem culpas? No próximo programa, ouviremos o desfecho desse conto. Até lá! A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos.
Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.